O vídeo de hoje tem por objetivo tratar do instituto denominado de teletrabalho. Tem previsão na CLT, no seu artigo 62, e agora tem um regramento específico, especial, previsto na medida provisória 927 de 2020. Meu nome é Aistar Almeida, sou auditor fiscal do trabalho em João Pessoa, Paraíba. O Instituto do Teletrabalho tem como principal objetivo permitir que a relação trabalhista se desenvolva fora do ambiente de trabalho, do estabelecimento. Assim, o empregado poderá realizar suas atividades em casa ou em outro ambiente que não seja o estabelecimento onde ele labora de forma comum. Nestes termos, está previsto na CLT, no artigo 62, a possibilidade da realização desse trabalho à distância, do teletrabalho, do home office. A MP 927, ela trouxe alguns regramentos diferenciados em relação ao que está previsto na CLT. Primeiramente, é preciso compreendermos que a medida provisória ela tem um caráter emergencial, urgente, ela é editada para regrar situações específicas, situações de caráter não comum. Deste modo, a medida provisória 927 tem como intuito regrar as relações de trabalho dentro do contexto da pandemia decorrente do Covid-19. Portanto, é uma situação inusitada. É preciso estabelecer que a medida provisória 927 não vai ter o condão de revogar a lei ordinária, que seria a CLT. Ela, a priori, não revoga. Ela vai ter a força de suspender aquilo que for contraditório. Ou seja, o que tiver na CLT e for contraditório com o que está determinado na medida provisória 927, prevalece o que está previsto na medida provisória 927, enquanto ela estiver em vigor. Uma medida provisória, uma vez editada, ela tem o caráter de suspender as leis ordinárias que forem contrárias a ela. Apenas suspende, não revoga de forma imediata. Uma medida provisória só tem força para revogar a lei depois que for ultrapassado o lapso temporal previsto de sua existência. E aí, se essa medida provisória for convertida em lei, aí sim, essa medida provisória tem a força de revogar tudo que estiver previsto nas leis anteriores, onde houver dissonância. Mas então, temos a conclusão de que haverá uma concomitância dos regramentos previstos na medida provisória 927 e a permanência do que tiver na CLT com aplicação subsidiária, onde estiver lacuna dentro dessa medida provisória 927. Então, a partir da edição da medida provisória que estamos tratando, o teletrabalho passa a ter alguns pontos específicos. A CLT prevê que haverá necessidade de comunicação da modificação do trabalho presencial para o trabalho em sistema de teletrabalho num prazo de 15 dias. Enquanto isso, a medida provisória 927 estabelece o prazo de 48 horas. Portanto, enquanto estiver com seus efeitos em vigor nesses 120 dias, 60 mais 60 se houver a reedição, temos um prazo de informação da empresa para o empregado de 48 horas e não de 15 dias, como estava previsto na CLT. Temos um outro ponto também relevante, que é a questão das despesas decorrentes dos equipamentos, manutenção e outros elementos necessários para o desenvolvimento do teletrabalho por parte do empregado. Quando analisamos a CLT, constatamos que um acordo celebrado entre as partes é que definirá como ocorrerá essa questão. Ou seja, se o empregado arca com as despesas, se o empregador arca com as despesas, se o empregador arca de forma antecedente, o empregador faz o ressarcimento. Então, as partes têm a liberalidade de dispor sobre essa questão. No entanto, a medida provisória 927, ela trouxe um regramento diferenciado, estabelecendo que é competência do empregador fazer o fornecimento, a manutenção desses equipamentos necessários ao desenvolvimento do teletrabalho. Então, se o empregador não fizer esse fornecimento, o empregado
que não esteja indo ao local de trabalho, ou seja, não estiver indo ao estabelecimento, esse tempo que ele tiver em casa, mesmo sem trabalhar, porque não tem os equipamentos necessários, ele terá direito a um tempo de trabalho nessa fase aí. Portanto, é considerado como tempo à disposição essa parte aí que o empregado fica em casa sem trabalhar porque não tem os equipamentos necessários para desenvolver seu trabalho. Nada impede, lógico, que possa haver um acordo entre as partes e definir essa questão. Mas, a priori, é a obrigação do empregador fazer o fornecimento dos equipamentos. É o que estabelece a medida provisória 927, seu artigo 4º. Dentro ainda desse contexto relacionado ao teletrabalho, está previsto a possibilidade do teletrabalho ser extensível aos aprendizes e estagiários, que não havia previsão na CLT. Temos um outro ponto previsto aí nessa MP 927, que é a capacidade que a MP teria de fazer a retroatividade de 30 dias após a sua edição para relacionar os contratos de trabalho que envolveriam a relação de teletrabalho antes da edição da MP. Trata-se de algo inconstitucional, porque a Constituição não prevê a retroatividade de lei, portanto não poderia a medida provisória retroagir os seus efeitos antes da sua edição, como está previsto, os 30 dias, mas na prática isso aí não vai ter muita valia. Por quê? Os teletrabalhos que estiverem sendo realizados antes da medida provisória 927 serão feitas as devidas adequações. Não há muito o que se preocupar com isso. Se o empregado já estava sob regime de teletrabalho, com um acordo em curso entre as partes, onde o empregado arcava com alguma coisa e o empregador com outra coisa, isso aí segue o seu curso sem maiores complicações. Não há muito o que se preocupar com essa questão da necessidade dessa retroatividade prevista aí na MP 927. Então, nós vimos aí todo esse regramento dentro da MP 927 e também dentro da CLT. É preciso finalizar nosso tema mostrando que o teletrabalho, ela na verdade é uma espécie do gênero home office, trabalho home office. O trabalho home office ele é mais amplo, ele abrange qualquer tipo de atividade que o trabalhador realize fora do seu aspecto de trabalho, do seu campo de trabalho. Portanto, o trabalho home office ele é uma coisa mais ampla, maior, e o teletrabalho é uma variante do home office quando houver especificamente trabalho via internet, via sistema de informática. Quando as comunicações se derem nessa órbita, nós estamos diante do chamado teletrabalho. Muito obrigado.